Semana passada, nós falamos, nossa análise, deixa eu pegar o nossas aulas são high-tech, né? Nós usamos o mobile phone para... Na semana passada, nós discutimos um pouco sobre Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, ele serve, de certa maneira, de introdução ao que nós chamaríamos de livro de Emanuel, né? Claro que temos o capítulo 5, né, com o Cântico da Vinha, e assim adiante, os ais, né, que também foram propostos, talvez, para preparar toda essa porção literária que vai do capítulo 6 em diante. Bom, no capítulo 6 nós vimos a vocação de Isaías. Eu queria que vocês agora pontuassem alguns elementos que acharem importantes, e assim nós construímos um pouquinho, em questão de uns 5, 6 minutos ou 10 minutos. O Rafael havia pedido que nós falássemos um pouco sobre isso antes de começarmos o texto de hoje. As dúvidas que você estava perguntando lá, pergunta aí para ele. Que? Mas depois, na hora do intervalo... Não, pai, pode perguntar. Mas a gente quer saber também, quer aprender também. Aí quer, pergunta aí. Pergunta agora, porque se eu não souber, eles me ajudam aí, ó. Eu peço ajuda para os universitários. O Isaías, ele já nasce profeta? Não, né? O chamado dele é no capítulo 6. Ele já não nasce profeta. Não, ele é vocacionado. Vocacionado. Né? Vocacionado. Eu penso que o capítulo 6 seja uma descrição da vocação dele. Isso é o que eu penso. O Milton Schwantes, ele já pensa diferente. Ele pensa que não é a vocação, que Isaías já era profeta. Já era profeta. E o capítulo 6 ali, porque a gente tem o capítulo 6 como um divisor de águas, né? Da vida dele como profeta, né? É como se, pegando, é claro que de uma proporção bem diferente, né, em relação a Jesus, pegar ele como um milagreiro, as bodas de Caná, que o João dá aquela ênfase, né? E em Mateus capítulo 4, como ele sendo preparado ali, né? Naquele deserto, e depois começando o seu ministério. Não sei esses divisores de água assim, né, que a gente imagina. Agora, uma outra coisa que eu fiquei pensando, né, eu não sei assim a tua visão, que é a visão do Schwantes, porque o texto descreve uma coisa muito forte, né? Essa visão que ele tem entra naquele contexto daquilo que você falou sobre os profetas do êxtase, entra nesse contexto? Eu penso que sim. Eu penso que eles tinham esse tipo de inspiração mesmo, né? De visão, assim, de coisas, de experiências. Só que as experiências estão vinculadas à cultura onde eles estão, a qual pertence. Certo. É a mesma coisa se nós pegarmos um João do Apocalipse. Eu não penso que o João do Apocalipse seja o apóstolo João, é um outro João. Nós não conhecemos mais nada sobre ele, apenas que ele foi o autor do Apocalipse e é um visionário, um profeta. Você não acha que foi o João do Evangelho? Não, é outro. O do Evangelho eu nem sei se era João, mas o Apocalipse nós temos ali o nome dele, João. Né? Mas, de qualquer maneira, ele é uma autoridade na Ásia, nas igrejas da Ásia. Pelo menos parece. É por isso que ele ele está escreve as igrejas da Ásia.
É porque na história da igreja, a maioria dos autores faz essa ligação. O João, que é o novinho, né, o apóstolo, e ali ele está já com uma certa idade. Então, mas essa ponte é uma, digamos assim, tradição. São interpretações que ocorreram ao longo dos primeiros séculos da história da igreja, interpretações essas que criaram ou desenvolveram uma tradição joanina, associando o autor do Evangelho, o autor ou os autores das cartas, eu acho que é o autor das cartas, ao João do Apocalipse. Né? Então, tem uma linha historicamente, eu não penso que seja. Tá. Pode ser. Há alguns argumentos, né? Se algum dia estudarmos João, aí a gente pode entrar melhor nesses assuntos aí, né? Mas de qualquer maneira, se pegarmos o João do Apocalipse, o João do Pátimos, Sim. ele também tem visões. Mas as visões que ele tem são próprias da cultura do judeu-cristianismo do século I. Sim. Se associarmos a mentalidade do Apocalipse com a mentalidade presente em apocalipses judaicos e cristãos do momento, nós percebemos aí a cultura. Tá? Porque o Apocalipse... Diferenças e semelhanças, mas... O Apocalipse de João, ele é bem diferente do Apocalipse de Pedro, daquela aula que você deu. Sim, mas ambos pertencem, digamos assim, ao mesmo, digamos, ao que nós hoje poderíamos chamar de literatura apocalíptica, né, que tem características marcantes, não obstante serem obras diferentes. Né? Agora, se associarmos João, Apocalipse, com Isaías, já vemos coisas extremamente diferentes. São diferentes em termos literários até. Ali, no caso de Isaías, foi uma visão. Né? O êxtase de um profeta. Eu penso. A partir da concepção que ele tinha das coisas. Tá? Por isso, ele vê o serafim. Serafim é plural, né? De sarafa, quer dizer, ele vê serpentes voadoras que têm mãos, que têm pés. Porque 6 asas. 6 asas. Nesse imaginário, que é oriundo da cultura médio-oriental e do Egito. No Egito também nós temos a reprodução de serpentes com 4 asas, pés, mãos e assim adiante. Então, isso faz parte de um mundo, sim, de um imaginário, de uma cultura. Então, eu penso o seguinte, essa visão é extremamente importante, principalmente para o profeta Isaías, mas a tônica do texto não está na visão pela visão. Não é ter visão pela visão, é a visão e a partir dela, digamos assim, o empurrão para a vida. Né? O profeta tem que falar as palavras de Javé aqui e agora para este povo. Então a ênfase está, novamente, em colocar os pés no chão e não em ficar no mundo do céu, assim, celestial, né? Vendo seres serpentes mitológicos ou coisa do tipo. Então, essa experiência visionária o empurra para a vida. No último domingo que eu preguei, eu falei Esse foi um dos detalhes. Eu falei sobre um pouco, né, sobre isso. Eu tenho pessoas que têm uma experiência, né, num culto na igreja e depois desanima, né, porque a realidade é diferente. Né? A realidade é diferente. Eu não estou falando que Deus o abandona, não. Né? Pelo contrário. Mas tem que entender essa experiência como um empurrão, né? Para a vida, né? Sim. Para as questões mais da terra, pé no chão. Né? Pé no chão, questões da terra. São experiências que os próprios profetas tiveram. Sim. Sério, Isaías ele viu serafins, né? Só Isaías viu ou tem mais profeta que viu? Porque uns viu querubins, né? Ou Isaías ele viu aquilo que a mente dele quis ver. Parece que é que
Como que eu vou dizer? Pode falar. Sei. Está preparado. Não, eu sei que ele está preparado. Eu é que tenho que formular a ideia. Formular a heresia direito. Isso é. Quer dizer, a todo mundo. Eu não. Formar um teólogos ateus aqui. Formou um monte de Bultmann aqui. De Tillich. Não, mas não é o caso. A questão é a seguinte: as pessoas, as experiências que as pessoas têm, não as subtrai do mundo conceitual em que elas vivem, do imaginário, da cultura. Né? Porque para falarmos de Deus, até nós hoje, para falarmos de Deus, nós usamos determinada linguagem e estamos conscientes de que essa linguagem ela é limitada. Não dá para falar objetivamente de Deus. Não é possível. Às vezes as pessoas, numa outra escola, no ICEP, né? Numa outra escola onde eu lecionava, tínhamos uma aluna e ela costumava dizer: não, tiraram agora minhas boas de ouro, né? E assim adiante. Mas não é que mesmo quando falamos de céu, de Jerusalém, Nova Jerusalém, ruas de ouro e assim adiante, e árvores junto ao rio da vida e tal, estamos falando em imagens. Porque essa realidade está além da nossa compreensão. Imagine Deus. Então ver Adonai assentado num trono, por quê? Porque os sistemas políticos do contexto de Isaías eram monárquicos, né? Fosse no Egito, fosse em Judá, em Israel, na Assíria, o maioral, o poderoso é o rei ou o déspota que está sentado no trono. Então o próprio modelo político é utilizado agora como linguagem religiosa para se falar da soberania, do poder de Yahvé. Então o que ele vê em sua experiência tem a ver com a religiosa, tem a ver com a sua cultura, tem a ver com a sua influência cultural, a carga cultural dele, exatamente, se manifestando na viagem dele. Na viagem dele, exatamente. Como que se representava Deus na época? Um ancião assentado no trono, o elo, né? Os cananeus faziam isso. Se Israel tinha ou não, em alguns casos eu até acho que tinha, em outros casos talvez não, quer dizer, depende aí da situação histórica. Juízes diz isso, né? Mas de qualquer forma, a imagem que o cananeu fazia, o hebreu podia nem fazer essa imagem, mas já tinha na mente. Inconsciente. Tá? É a influência, né? Das culturas. Porque o próprio Cristo fala, Deus é espírito. Sim. Né? E os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito. Então, nesse caso, não que ele não viu, ele viu. Ele viu. Né? Mas o importante, a tônica do texto, não é essa visão. Ela é o empurrão. A tônica está no envio. Envia-me a mim. Envia-me a mim. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Envia-me a mim. E ainda temos a construção literária, né? Em cima da experiência visionária. O que ele viu é uma coisa, o que se escreve, eu acredito que ele escreveu, é outra coisa. Quer dizer, entre você ter uma experiência e passado, não sei se um dia, uma semana, um mês, 2 anos, 5 anos, 30 anos, não sei quanto tempo. Sim. Entre você ter a experiência e você sentar aqui
e relatar e escrever, né? Quer dizer, a própria estrutura literária já é, enfim, o modo como você vai escrever já não condiz 100% com a tua experiência lá, quando você a teve, né? O pessoal se apega muito nos serafins, né? Na fumaça. Na verdade é Deus empurrando o homem para pregar a palavra e sofrer ali. E para dizer ainda, eu vou te mandar para um povo cabeçudo. Cabeçudo, duro. Um povo cabeça dura que vai entrar por aqui, sair por aqui, a tua mensagem. Eles não vão aceitar, não vão acreditar. Até quando, Senhor? Até que tudo esteja destruído. Não haja mais governante, não haja mais habitante, né? Eu acho que esse habitante aí é governante. O Adão também se referiria provavelmente a pessoas poderosas, né? Até que não haja mais nada. Quer dizer, começamos com uma visão tão poderosa para acabarmos com cidades desoladas e casas desabitadas e assim adiante. Mas vai sobrar um toco, ou um broto, Esperança. uma rama, Esperança. que é a esperança. Essas serpentes, serpentes, elas são uma moldura daqui do quadro em si, né? Eu penso que sim. Se bem que não podemos negar a experiência do profeta. Sim. Penso que o profeta, ele teve essa experiência. Talvez se alguém aqui caísse no chão, babasse aí por umas 2 horas e voltasse dizendo que viu coisas extraordinárias nessa sala, talvez não visse serpentes falantes, ou então não visse leões alados com cabeça humana no recinto, que seriam os querubins, né? Ou coisas do tipo. Talvez visse seres de branco, anjos, com a espada, meio a lá Apocalipse, assim, com aqueles anjos. Por quê? Porque a nossa cultura tende mais para isso, né? Dificilmente alguém vai associar os querubins àqueles monstros, touros alados, leões alados e coisas e tal. E a experiência em si não corresponde à própria realidade, né? Do desfechar. Porque, como você disse agora, se fosse na nossa cultura, a gente poderia ver anjos de branco e tal. Isso, na nossa mente, seria o quê? Seria paz, seria amor, que Deus vai entrar com amor e tal. E depois vem destruição e tudo. No Isaías 6, né? Sim, Exato. É porque a cena, a experiência é para empurrá-lo para falar com o povo cabeçudo. Mas quais seriam as consequências, na verdade, de toda essa história? Cidade desolada mesmo. Porque o povo cabeçudo vai continuar cabeçudo, né? Mas claro que a intenção de Deus ao enviar o profeta é fazer com que esse povo mude de opinião. Mas... Sério, eu vou fazer um comentário, de repente não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas tem tudo a ver com religiosidade, com manifestação de conhecimento religioso, etc. Né? Você, como estudioso de religião, o momento que a gente vive no Brasil, não de agora, já de algum tempo, anos 80 para cá principalmente, com essas manifestações neopentecostais dominando, né, sendo a visão que todo mundo tem, ou pelo menos uma parte da população, do que é ser evangélico, é ser neopentecostal. Né? E toda essa visão de poder, de manifestação da glória de Deus, né? Um Deus empoderando o homem, né? E a gente vivendo aqui América Latina e Brasil particularmente. Estados Unidos ainda tem muita essa influência, mas a Europa está em outra. A
A gente até pensa, e gelou lá, né? O pessoal tá... Eu tive um professor, em 89, quando eu fazia administração, no primeiro e segundo semestre, o sociólogo ele era espanhol. E ele, conversando com a gente, ele falou, gente, vocês urinam religião. Vocês, brasileiros, urinam religião. Que doideira que vocês vivem aqui, esse caldeirão religioso de vocês aqui. Como que você vê... que nós estamos falando aí do profeta que houve uma manifestação, etc. E isso para nós, pentecostais, é de um valor tremendo, essa experiência que esse homem tem, né? Tremendo. É o porquê do pentecostal, é um negócio desse aí. Né? A razão de ser do pentecostal é quando Deus manifesta a glória dele. Quer esteja na nossa cultura ou na cultura que está acontecendo lá. E isso a gente busca dentro do nosso meio religioso. E aí, o mundo vai esfriar? Porque... Né? Porque a tendência é nós se tornarmos europeus. As igrejas fecharam. Aqui no Brasil. Né? Que você... Não sei. A segunda onda europeia, eu acho que a Europa vai ter uma segunda onda de cultural deles que hoje nós estamos sobre a cultura americana. Né? Mas não sei se essa segunda onda será cristã. Né? Exatamente, isso que eu estou falando. Tem muita bruxaria lá também. Eles se dizem religiosos, mas eles estão buscando outros poderes, Então, né? eles Outras manifestações. Eles se dizem religiosos em grande parte, né? Mas a população islâmica está crescendo bastante. Então, exatamente, nesse sentido. E é uma religião forte. Então, agora... E é uma religião positiva, né? Diferente das outras, ela é positiva. Positiva no sentido que o muçulmano tem que se manifestar. Ele tem que se manifestar. Tem que pregar. Enquanto nós ainda vivemos o politicamente correto. Né? Não, eu não sei, eu não sou bom em previsões, essas coisas não, né? Mas eu penso que a única coisa que devemos aprender aqui é respeitar um pouco um ao outro, nesse sentido, né? Porque a pessoa não é da minha igreja, ou da meu segmento, ou nem é cristã, às vezes eu vou discriminá-la, ou eu acho que não é bem por aí, né? Agressões a terreiro, por exemplo, essas coisas que andam acontecendo por aí, né? A gente está sabendo. Eu penso que nós temos que aprender a nos respeitar mais nesse sentido. Agora, a questão da experiência religiosa, pentecostal e assim adiante, eu não sou contra. Eu penso que o pentecostalismo pode contribuir, não no neopentecostalismo com o travesseiro bento, essas coisas não, sabonete bento, sabe? Mas o pentecostalismo, a teologia pentecostal, dá uma boa contribuição para o cristianismo como um todo ao enfatizar, digamos assim, a ação do Espírito. O Espírito Santo. Sim. Sem dúvida. Eu acho que se nós começarmos a prestar mais atenção às ênfases e àquilo que a outra tradição pode nos trazer como contribuição, eu acho que nós podemos crescer nesse sentido. Não quer dizer que o tradicional deva virar pentecostal ou o pentecostal se transformar em tradicional, né? Mas perceber um pouco mais a contribuição do outro. Por exemplo, do tradicional, a ênfase na palavra. Tá? Nesse sentido, eu acho que é relevante nós prestarmos mais atenção. Toda a tradição mística da Igreja Ortodoxa, eu acho que é bem interessante também nós estudarmos, olharmos, acho que com isso daqui, com isso aí nós vamos os padres, né? Mas isso vai Você lembra quando nós fomos lá
na catedral? Nós fomos. O Fidel foi conosco. Foi. Comeu toda a ceia lá. Estava com fome. Eu lembro. Foi legal. Então, mas essa questão do respeito, eu acho que é interessante, né? E de ver como como que outra religião pode contribuir para nossa, não para mudar a nossa fé, nosso credo, mas de repente existem alguns aspectos que são positivos, que podem nos ajudar. Por outro lado, impedir, ou tentar impedir a mistura religiosa, eu acho que é meio complicado. Claro que cada igreja tem o seu perfil, mantenha o seu perfil, mas não vai faltar irmãos de igrejas tradicionais que colocarão um copinho de água em cima do televisor para orar. Eu duvido, eu acho que vai ter, né? Então, nesse sentido. A partir do texto de Isaías, nós temos ambos os aspectos. Nós temos o aspecto da experiência, eu vou chamar de experiência religiosa, mas é uma experiência mais que isso, né? Nesse sentido, ela tem uma tônica visionária, né? Seja alteração de consciência, seja o que for, mas é visionária, é essa experiência que hoje se enfatiza muito no pentecostalismo. Temos aí uma questão de hermenêutica. O Rubens, acho que foi você que disse que a tradição pentecostal ela vai enfatizar bastante o aspecto visionário do texto de Isaías 6. São os serafins, a fumaça, o tremor, porque aí está o poder e a presença de Deus. Né? Que legal! Poderíamos refletir sobre isso em nossos cultos tradicionais também. Né? Por outro lado, também nós temos o envio e a palavra do profeta para um contexto em que ele não vai enxergar serafins ou fumaça. Se ele está falando para o povo de cabeça dura, naquele momento ele não está vendo fumaça e serafim. Não está sentindo ou vendo Yahvé no trono. Ele está vendo o povo cabeçudo torcendo o nariz para ele. Ou seja, não se eterniza a experiência visionária. Né? A experiência visionária, eu volto a dizer, essa experiência pentecostal, né, que o pentecostal gosta e enfatiza, na verdade está levando o profeta para uma experiência da palavra com o público, com as pessoas. É a pregação. O protestantismo tradicional enfatiza muito bem a pregação. Então é legal se a gente fizesse essa leitura. Mistura, né? Sai comigo pela Vida Nova, o título é Pentecostal Reformado. Eu não vi o autor. Mas é um tema legal, né, para se pensar assim, para estudar. Alguém que conhece a palavra. Sim. E respeita a experiência Pentecostal. religiosa, né? Mística. Mística, não? Sim. Eu vejo muitos pregadores assim. Hoje. O Hernandes Dias Lopes é um cara que dá uma ênfase, é presbiteriano, né? O próprio Saião, que era batista, eles são bem avivados, assim, né? Uma palavra bem... que pega todas as linhas aí, né? Dentro do protestantismo. Né? Você também está uma bênção, assim, na área pentecostal, estou gostando muito. É um crente, está voltando às origens, né? O pentecostalismo você está melhorando, nunca saiu de mim. Nunca. Você está melhorando cada vez, você está sendo um pentecostal continuando, assim, né? Pois é. Está ficando bom, porque a mensagem junto com a questão da profecia aí. Não, sim, é interessante. Então, podemos talvez destacar 3 pontos interessantes aqui do texto de Isaías 6, para nós irmos para o 7, capítulo 7. Né? Primeiro, é a experiência visionária que ele tem, de ver Adonai sentado no trono, dos querubins, né? Tudo aquilo,
mas aquilo não lhe causa tanta alegria, lhe causa pavor. Ele se sente aterrorizado, né? Ele diz, ai de mim, eu estou morrendo. Verdade. Fui. Já era. A visão é muito forte, né? Exatamente. Por outro lado, nós temos o envio. Ou seja, não é aqui que você vai ficar, não. Você vai para o chão da vida para falar para pessoas de cabeça dura. Manda carta para 7 igrejas. Não é? E terceiro ponto. Olha, a mensagem não vai ter 100% de êxito, porque a cidade vai ficar desolada sem governante. As casas não terão habitantes, terão pessoas. Então, quer dizer, todo aquele glamour, aquela coisa poderosa do começo, envia o profeta para falar para a gente incrédula e não vai ter sucesso. Não vai ter e vai ter, porque haverá um remanescente. Isso. Haverá um remanescente. Ou seja, a missão, a atuação do profeta, ela não é completamente infrutífera, não. Aparentemente pode ser, aparentemente, mas sempre haverá bom resultado. Haverá o remanescente, um remanescente, né? Tanto é que ela cria uma escola, né? Ele vem e cria essa escola de pensamento. Exatamente. A partir dessa disposição dele. Exatamente. Ô, sério, só abrindo aqui um parênteses rapidinho, que eu lembrei de um fator aqui. Quando o Paulo ele é chamado, né? Tem aquele encontro, também tem aquela visão de Cristo. E aí ele está lá em tal lugar e Deus usa aquele homem e fala para ele, olha, avisa o meu servo, vai lá, ora por ele, porque ele é o escolhido e eu quero que ele saiba que ele vai sofrer. Não é isso que Deus fala para Ananias, o Espírito Santo? Ele vai sofrer. Vai sofrer. Vai sofrer pelo meu nome, Pelo meu nome. Exatamente. Essa aí é a vida do profeta, mano. Sim. E a questão do aparente, que eu falei, aparentemente a palavra não terá efeito, aparentemente, porque haverá um remanescente. Agora eu estou lembrando, fazendo um paralelo aí com a parábola do semeador. Joachim Jeremias, quando escreve sobre essa parábola no livro As Parábolas de Jesus, você já leu? Eu tenho. Tem esse livro? Tem. As Parábolas de Jesus, da Paulus. Joaquim Jeremias. É um texto, é um livreto, mas vale a pena. Né? E ali ele diz o seguinte, que é possível até que aquela parte em que existe alegoria, né? Esses são a terra boa, aqueles são a terra pedregosa e não sei o que lá, seja uma leitura, uma interpretação da igreja primitiva, ou de Mateus, ou alguma coisa assim, sobre uma parábola, mas que Jesus contou, mas Jesus é provável que não tivesse feito essa alegoria. A parábola seria, eu esqueci o nome que ele dá agora, mas é uma parábola que procura mostrar qual seria, digamos assim, o resultado, né, da pregação de Jesus. Por exemplo, o sujeito vai, joga a semente, parte da semente cai no terreno pedregoso, outra parte cai na beira do caminho, os pássaros vão e comem, a outra parte cai em terreno espinhoso e também os espinhos vão sufocar e vai morrer. Então, conforme Jesus vai contando a história, aí imagina Jesus contando essa história pra gente, nós vamos pensando, puxa vida, né? Esse semeador, coitado, o trabalho dele é em vão, o resultado será mínimo. Aí Jesus diz que a colheita foi muito boa. Ou seja, aparentemente, um profeta como Jesus,
quando ele anuncia o reino de Deus, a coisa não vai pegar. Bem feito. Não vai ter tanto efeito assim. Parece que não. Mas a colheita será muito boa. Então é mais ou menos isso que eu estou associando agora ao nosso texto. Né? Quer dizer, vai e fala para esse povo cabeçudo, olha o que vai acontecer, cidades desoladas. Aí nós pensamos, então, para que todo esse esforço? Não, é porque há um rebento. Né? E o renovo, o rebento, significa uma nova árvore. Porque, quer dizer, é um novo começo. Eu costumo dizer que essa técnica aí, do renovo, etc., é o armador de bombas relógios. Eu falo assim que Paulo é um terrorista que armava bombas relógios. No tempo dele, não fez, aparentemente, perfeito, mas ele educou a igreja. Né? A partir de Paulo, a igreja foi educada a partir de Paulo, se tornou educada a partir dele, né? Vamos dizer assim. E Jesus é a mesma coisa, assim. Parece que essas pessoas armam bombas relógios no tempo. Ninguém está entendendo direito por que está sendo armado, mas em algum momento aquilo vai causar um impacto, né? Então, haja visto a nossa cultura judaico-cristã, né? Totalmente influenciada por essa corrente, essas doutrinas, né? Que a gente está impregnado disso aí, querendo ou não. Querendo ou não, né? E é fácil você falar de algo aí que aos meus ouvidos não vai. Por mais que eu seja uma pessoa não ligada em religião, algo me como chama, familiar, né? Nossa cultura é judaico-cristã. O Ocidente, ele tem esse legado judaico-cristão. Mesmo pessoas que se declaram ateias, em nossa cultura, vivem, digamos, no contexto, no imaginário judaico-cristão, de alguma maneira. Mesmo que seja às avessas ou contra, mas está lá no contexto, na cultura. Está respirando o mesmo ar, né, digamos assim. O Haddad e a Manuel estavam orando, né, na Igreja Católica, participando da Eucaristia. Pois é. Se declararam ateus, né? Tem propósito, né? Baixo da terra. Pois é, né? Bom, vamos para Isaías capítulo 7. Tudo bem, então? Tentamos só dar uma... Nessa linha de pensamento, eu lembrei de Jó, acho que é 14, né? Que fala sobre o cheiro das águas, vai brotar, né? Esperança. Lembrei desse texto de Jó, que está falando sobre esse evento, sobre essa esperança, da mensagem. Né? Sim. E o Paulo também vai falar depois, vai usar o próprio Isaías. Exatamente. Vamos ler o nosso texto, vamos ler em dois pedaços. Primeiro vamos ler do 1 ao 9. Depois nós lemos o resto. Se der tempo hoje, tá? E aconteceu nos dias de Acás, filho de Jotão. Todos vocês pegaram no grupo o texto? Você pegou? Tá. E aconteceu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que subiu Rezim, rei de Aram, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para a guerra contra ela, e não pôde lutar contra ela. E foi anunciado para a casa de Davi, dizendo: conduziu Aram sobre Efraim, e tremeu o seu coração e o coração do seu povo como chacoalhar de árvores do bosque por causa do vento. E disse Yahvé a Isaías: sai, por favor, para encontrar-se com Acás, tu e Shear Yashub, o teu filho, ao fim da vala do tanque superior, para a estrada do campo do pisoeiro, e dirás a ele: guarda-te e aquieta-te, não temas, e que teu coração não se intimide por causa destes 2 tocos de madeira fumegantes,
com a ira de Rezim e de Aram e do filho de Remalias. Porque eis que planejou contra ti Aram o mal, Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos em Judá, ou a Judá, né? E o intimemos, e apossemo-nos para nós, e façamos reinar como rei no meio dela, de Judá, o filho de Tab-al. Assim disse Adonai Yahvé: não prevalecerão, não acontecerá. Eis que a cabeça de Aram é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim, e dentro de 65 anos será destroçado Efraim, deixará de ser povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não crerdes, eis que não permanecereis. Vamos até aqui primeiro, né? Nós temos um dado histórico que está no versículo 1 e no versículo 2. Aconteceu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que subiu Rezim, rei de Arã, e Peca, filho de Remalias. Há quem diga que esse texto é escrito por Isaías mesmo, né? Eu não sei dizer se é, se não é meio complicado, né? Mas ele é muito parecido com um texto da obra historiográfica deuteronomista, Segundo de Reis, Segundo de Reis, capítulo 16. Versículo 5, alguém pode ler? Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acás, porém não puderam prevalecer contra ele. Segunda Reis, qual que é? Há um eco. Qual que seria? Segundo o livro de Reis, capítulo 16, versículo 5. Tá. Parece que há um eco, assim, em termos de estrutura. Lembra, né? Lembra? Lembra o Lembra. outro lá, o texto. Exato. As pessoas, o nome. Uhum. E também o não puderam prevalecer, sitiaram, né? Parece que há um eco aí, né? Então, não sei, ou talvez alguém teria escrito para tentar situar as palavras do profeta, porque vinham desse período, nesse período, e teria escrito capítulo, versículo 1, versículo 2, né? Parece meio deuteronomista no sentido de citar os nomes, foi no dia do tal rei, filho de tal rei, filho de tal rei, como acontece em Isaías 1:1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, né? E assim adiante. Mas, nesse caso, de qualquer maneira, estamos falando daquela guerra, a mesma da qual nós tratamos desde Oséias, né? Sírio-Efraimita. É o Israel contra Judá, e Judá pede aliança com os assírios para se ver livre do assalto de Israel com Arã e aquela coisa toda. Vocês já estão conhecendo essa história, né? Até para pregar sobre isso, que, né, espontaneamente, sem precisar. Então, mas é nesse contexto, tá? E foi anunciado para a casa de Davi. Casa de Davi. Portanto, não é anunciado para todo mundo. É para o rei e para aqueles que lhe são próximos, tá? Talvez por casa de Davi possamos pensar no palácio real. Então foi anunciado ali. Conduziu Aram sobre Efraim. A ideia aqui talvez esteja no fato de que Aram já está em Efraim.
Ou seja, os exércitos dos arameus, dos sírios, já estão presentes em Israel. E eles estão vindo para cá. Então a ideia é essa. Diz o texto: tremeu o seu coração, da casa de Davi, e o coração do seu povo. O povo aqui, talvez eu entenda as pessoas também vinculadas ao palácio, né? Os generais, os militares, o pessoal que tem que encarar esses... O pessoal que conta, né? que conta, que tem que encarar essa situação dos sujeitos que estão vindo aí. Então, é mais ou menos... Porque em contexto de guerra sobra para a elite, né? É a elite que está lá. Exatamente. E eles estão com medo, né? A imagem que se tem aqui, ó, o seu coração tremeu e o coração do seu povo como o chacoalhar de árvores do bosque por causa do vento. E disse Yahvé a Isaías: sai, por favor. É o na. Tem o na acoplado ao termo, ao verbo, né, que daria mais ou menos essa ideia, né? Então, por favor, Yahvé é educado aí, está bem educado, tá? Sai, por favor, vai lá, para encontrar-se com Acás tu e Shear e Ashub, o teu filho, ao fim da vala do tanque superior. Então, esse é o contexto das palavras que serão ditas a partir do versículo 4. Certo? Qual é a mensagem? Guarda-te e aquieta-te, não temas, e que o teu coração não se intimide por causa desses 2 tocos de madeira fumegante, a ira de Rezim e de Aram e do filho de Remalias. Né? Tudo bem. Qual é o intento que eles têm? Eles têm o intento de destronar a casa. Eles querem tirar a dinastia davídica e manter um aliado deles lá como rei de Judá, para eles fazerem essa coalizão anti-assíria. Mas é para Acás ficar quieto, sossegado, na dele e esperar. É o que Acás não fez. Historicamente, nós sabemos pelo livro de Reis que ele enviou uma comitiva para o rei da Assíria, pagando tributos para o rei da Assíria e pedindo ajuda. Isaías é terminantemente contra isso. A tese de Isaías é: espere em Yahvé, aguarde, confie, solamente isso. Mas o Acás se precipita e manda ouro, manda prata. Ó, em Reis, no capítulo 16, o texto diz assim: Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pilesar, rei da Síria, para dizer-lhe: sou teu servo e teu filho. Onde? 16 o quê? Segundo Reis 7. Já chega. Vem libertar-me das mãos do rei de Aram e do rei de Israel que se insurgiram contra mim. Acás tomou a prata e o ouro que havia no templo de Yahvé e nos tesouros do palácio real e os enviou como presente para o rei da Síria. E nos anais do rei da Síria, ou nas inscrições de Tiglat-Pilesar, nós temos menção a Acás. Ele diz que Acás, ele recebeu tributos de Acás. Então, está aí a discordância entre a atitude do rei e a palavra do profeta. A palavra do profeta é: aquieta-te, sossega, fica na tua. Confia em Deus, né? Confia em Deus, né? Take it easy, English. O que é que tu faz? Porque eles são dois tocos de madeira fumegantes. Tá? Mas isso daí vai passar com a ira de Rezim e de Aram. Ira é interessante no texto, né? Porque a palavra ira no texto, isso está no versículo 4, né?
A ira de Rezim, no versículo 4. E aí nós temos aqui, eu vou colocar no hebraico, só para... Mas ira aí é af. Onde está? Isaías, capítulo 7, versículo 4, né? Então é af. Af, que significa ira, também significa nariz. Ou seja, quando se diz assim, nossa, ele está soltando fogo pelas ventas, né? Quer dizer, é essa imagem. Mas não, eles são dois tocos de... São duas brasas, aí são... Isso aí vai esfriar, né? É irrelevante, não é para ficar tão preocupado com eles desse jeito, né? Eles planejaram mal, mas assim disse Adonai, Yahvé. Não, é interessante como o Isaías diz, né? Assim disse Adonai, Yahvé, o Senhor Yahvé. Não prevalecerão, não acontecerá. A cabeça de Aram é Damasco. Aram é a região, é o país, tá? Damasco é a cidade principal dos arameus, na Síria. E a cabeça de Damasco era Rezim, o rei de Damasco. Rezim. E dentro de 65 anos será destroçado Efraim, deixará de ser povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Mas Efraim deixará de ser povo. Então sossega, fica tranquilo. Tá? Se não crerdes, eis que não permanecereis. É uma questão de confiar. Essa palavra aqui está se referindo a qual período? Período posterior? Aconteceu essa destruição de Efraim? Sim, se nós pegarmos o... Deixa eu pegar a caneta aqui. Vamos pensar no ano 734. Sim. 734. Penso que seja essa época, correto? Que eles fazem essa invasão, depois vem a Tiglat-Pileser. Até 733 ou 732, quando o Assírio vem e já devasta Israel. Primeiro ele passou por Damasco, né? Fica no meio do caminho. Tomou Damasco, matou Rezim. Veja, não É a capital da Síria, né? Capital da Síria. Sim. Ou seja, Aram. Ele já passou por lá, já matou Rezim. Ele mesmo diz isso nos seus... nas inscrições lá. Eu matei Rezim. Peguei Rezim e o matei. Se não me engano, o Rezim morreu empalado. Depois, em 722, 721, Samaria é tomada pelos assírios e acaba-se o reino de Israel. Então Efraim entrou no contexto. Efraim é onde está Samaria. É. Efraim é um sinônimo de Israel, do reino do norte. Entendi agora. Né? Então, quer dizer... E da data aqui do texto, é exatamente os anos aí que está falando? Isso aqui. Até... A partir daqui, em 65 anos, diz o texto. Mas aqui não foi nem... Né? Não chegou. Deu o quê? Nem 20 anos. Né? Deu 12 anos. 12 anos. 12 anos. Então, esse é o período turbulento
Eles estão tudo correndo para o sul. Exatamente. Corre, negado. Você não esqueceu mais, né, dessa história, né? Da Guerra das Coreias, né? Corre para o sul. Corre para o sul. Então, mas é isso, tá? Alguma outra pergunta sobre esse trecho? Seria mais ou menos assim, só para a gente ter uma ideia de localização histórica, por quanto tempo a Síria foi potência? Os assírios, eles já no século IX, eles já haviam se eles haviam imposto a sua autoridade, sua hegemonia no Oriente Médio até certo ponto, né? A sua ameaça, a sua influência. Por exemplo, Acabe, junto com os arameus e outros povos coligados, outras cidades coligadas, fenícias e tal, se não me engano, já enfrentaram os assírios em 854 e 853. Os sumérios já, nessa época, Já não existiam mais. não. Então, a influência assíria na região se fez sentir nesse período. Só que houve um momento em que a Síria, ela contraiu, né? Então, parece que o espaço ficou um pouco mais vago, assim, né? Mas não tenho certeza. O que eu percebo é que algumas nações nessa época, eles dominam, mas eles acabam não tendo capacidade administrativa de que Colheu um pouco. colher de novo. É. Mas depois, com Tiglat-Pileser, ou Tiglat-Pileser, né? Em 745, que ele assumiu o trono, aí a Síria começa novamente o seu período de expansão. Então, ele vai se expandir para o Oriente, para o Ocidente não, quer dizer, do ponto de vista dos assírios, seria para o Ocidente, né? Que seria Eles estão ali perto da Babilônia. Exato, o Iraque. Turquia, Iraque. Então eles vêm para cá, para a Síria, Seria o Ocidente. Israel. Mas ainda é Oriente. Exatamente. Então eles se expandem para cá, né? É esse período aqui, principalmente 734 a 722, 721, quando eles tomam Israel. Aí eles têm que lidar também com Babilônia. Então eles também assumem Babilônia. Então é um período de crescimento da Síria com Tiglat-Pileser. E depois de Tiglat-Pileser, nós temos Salmanasar V, que é o filho dele, o sucessor, que é assassinado, parece, não sei se é assassinado ou de alguma maneira morreu, mas quem assumiu o lugar não era mais descendente de Tiglat-Pileser. Não era dinastia. Era um general assírio, Sargon, que inaugura uma nova dinastia, o Sargon II. O filho dele é Senaqueribe. Então, os assírios passam a dominar o Oriente, tanto a região do Iraque, Babilônia, quanto a região de Síria, Palestina, Israel, e até dominam o norte do Egito, por volta do século VII a.C. Não lembro bem a data, mas seria tipo 669, mais ou menos por aí. Eles dominam o norte do Egito. Então o assírio chega no auge do seu domínio, porque eles estão governando Babilônia e do lado de cá estão governando Síria, Israel, Fenícia, toda a região. Na verdade, é o descendo Mediterrâneo, o né? Eles querem dominar aquela região do Mediterrâneo, comércio. do Oriente Próximo, do comércio, inclusive, até o norte do Egito. O norte do Egito foi meio efêmero, assim. Depois daí o Psamético conseguiu fazer a revolução, expulsar os assírios e inaugurar uma nova dinastia egípcia, né? Mas foi o auge. Aí por volta de 725 ou 727, com a morte de Assurbanipal,
aí o Império Assírio começa a balançar. E ele vai, em 712, a cidade de Nínive, ela vai ser tomada pelos caldeus. Ela vai ser destruída, né? Começa a ascensão Começa a ascensão babilônica. Aí começa a ascensão babilônica. 709, os assírios são derrotados em Carquemes por Nabopolassar, que é pai de Nabucodonosor. Aí começa a ascensão. Então, o Império Assírio vai durar, se nós colocarmos a partir de Tiglat-Pilesar até 609, viu? E aqui 612. Houve um erro aí de apenas 100 anos. 612 cai Nínive, a antiga capital, que era Assur, caíra já em 614, e 609 é a Batalha de Carquemes, quando Neco também, Necal, Do Egito, né? vai enviar tropas para ajudar os assírios. Os antes eram inimigos, agora são aliados, porque os babilônios estão emergindo. É a questão da política, né? Hoje eu falo que você não vale nada e tal, mas amanhã eu estou dizendo que eu estou apoiando você. É o Ciro e o PT. Onde foi golpe, amanhã. Tá certo? Então, de 745 a 609, colocando a data da ascensão de Tiglat-Pilesar e a data da Batalha de Carquemes. Uns 60 anos. Não, deu... Um pouco mais. 55 com 9. Deixa eu me ver. Matemática não é nosso forte. 6, 45 com 9. 6, 36, 136 anos. Isso é. É isso? Não, peraí, vamos fazer essa conta. É, por aí, é isso mesmo. Vou pegar a calculadora aqui mesmo. Tinha uma tia analfabeta, ela só, eu nem sei se ela escrevia o nome dela, mas quando ela ia ao mercado, ela ia pegando as coisas e a cabeça dela Fazendo conta. Não, eu tenho um problema com matemática. Se eu vejo fórmulas assim, eu paro assim. Você quer me travar e me apresente uma fórmula matemática, né? Basta. Se eu fosse vampiro, então eu precisaria da cruz nem da cebola, era assim, do alho lá, né? Era a fórmula matemática. Mas assim, quando eu bato o olho, às vezes dá para... 136, né? 136, né? Então, Com bom tempo, hein? de dominação. Bom tempo. Os babilônios foram muito menos tempo, né? Não foram... Ninguém supera o Império Romano, né? Mas foi um bom tempo. Certo? Então esse é o contexto. Essas palavras provavelmente pertencem a 734, comecinho ainda dessa guerra. Ou pelo menos quando o Arão está ameaçando invadir, né, Judá. A introdução já diz, eles sitiaram Jerusalém, para sitiarem Jerusalém, mas não ganharam, não prevaleceram. Então já é um resumão da guerra. É um resumão. Então, por isso que eu acho que esse texto é posterior, quando toda a história já tinha acontecido. Só que os ditos de Isaías não, os ditos pertencem àquele período. É que alguém coleciona esses ditos e faz a introdução e dá o resumão já. Isso daqui aconteceu em tal época, mas eles não ganharam a guerra não. Pronto, né? Aí vem os ditos do profeta que são do período. Penso eu, tá? Podemos seguir? Agora temos uma segunda parte do texto. E continuou Yahvé a falar com Acaz, dizendo: pede para ti um sinal de Yahvé, teu Deus. Na profundidade, pede, ou no alto para cima. E disse Acaz: não pedirei e não testarei a Yahvé. Ó que respeitoso.
Eu não vou testar Yahvé. Imagina que eu vou fazer isso. É para pedir qualquer sinal. Não, eu não vou testar Yahvé. E disse, ouvi por favor, é novamente um na que aparece no hebraico. Ouvi por favor, casa de Davi, o pouco é para vós cansardes os homens, pois cansais até o meu Deus, o meu Elohim, né? Vocês aborrecem os homens, mas é pouco aborrecer os homens, querem aborrecer até a Deus. Ele é um cara que ele tinha acesso, por ele ser nobre, ele tem acesso à realeza, ele está conversando face a face com o rei, com as pessoas que mandam, né, do comando, e... dá mais um sinal aí, né? Estão dando uma de Gideão. Deixa uma olhada ali, dá uma olhada a gente toma. E é interessante o que você está dizendo, porque assim, nada, não se diz claramente no texto, em qualquer texto do Isaías, até onde eu me lembro, que Isaías era da corte ou coisa assim. É uma tradição, né? Mas para ele chegar diante do rei e falar desse jeito, é que provavelmente ele tinha acesso. Então, né? E outra coisa, ele escrevia. Naquela sociedade antiga, não era comum as pessoas escreverem. Mas nem o rei. O rei talvez, porque provavelmente nessas cortes, principalmente agora que Judá está em crescimento, né, por conta de não é um rei guerreiro, né? Porque se fosse um rei guerreiro, provavelmente ele ia ser tipo o Davi, ou coisa, sei lá se Davi sabia escrever. Davi já não sabemos. O cara estava envolvido em tanta briga que... O Israel Finkelstein, ele estava por publicar um livro aí, eu não sei se já saiu, sobre a escrita do Israel antigo. E Salomão com certeza se sabia escrever, né? Assim, agora eu fico imaginando Saul, né? Brigão, né? Rei guerreiro. Então, é porque isso é coisa para São Paulo, né? Já ouviram falar de, acho que é Hidbek Yafa? É uma cidade que dizem datar da época de Davi. O Israel Finkelstein acho que data posteriormente, né? É de data posterior. Mas é israelita e ele já tem escritura. Aparece o nome Isbaal. Isbaal é o nome de um filho de Saul, né? Mas não sei se é a mesma pessoa, porque lá é Isbaal, filho de uma outra pessoa lá. Então acho que não é não, né? Pelo menos é outro nome. Acho que não é Shaul que está lá não. Mas já nos mostra que o Israel do 10º século, se é que é da época, né? Se não é posterior, ele conhece a escrita. Esse é um hebraico arcaico, né? É um hebraico arcaico. O problema é que não é uma coisa tão difundida, né? E também o Israel Finkelstein, ele tem uma tese, mais ou menos no sentido, de que não é porque existe um reino, existe escrita ou um desenvolvimento da escrita. Há cidades em Canaã que não tem traços de escrita. Mas há cidades em Canaã também que tem cópia, se não me engano, da epopeia de Gilgamesh. Não sei, eu não lembro agora, eu acho que é Hazor que tem. John Bright, História de Israel, ele coloca ali que um dos primeiros aldeamentos foi em Jericó, na região de Jericó. E ele cita alguma coisa de algum escrito tipo egípcio, né? Uma coisa meio... Então. Mas o problema é que quanto mais complexa a sociedade, aí temos um maior desenvolvimento da escrita. Porque a sociedade complexa precisa de pessoas que vão fazer os registros dos impostos, né? E tudo mais. Então, por que eu estou dizendo isso? Isaías, ele é uma pessoa que escreve, conhece a escrita.
né? Ele escreve. E é um bom escritor. Se nós vamos para Jeremias 36, é interessante, Jeremias 36. Ó, Isaías 8, versículo 1 diz assim: disse Javé para mim, escreve numa tábua. O próprio profeta escrever. Se nós vamos para Jeremias 36, diz assim: no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi dirigida essa palavra a Jeremias da parte de Javé. Toma um rolo e escreve nele todas as palavras que te dirigi a respeito de Israel, Judá e todas as nações, desde o dia em que comecei a falar-te no tempo de Josias até hoje. Talvez ao escutar todo o mal que tenciono fazer-lhe os da casa de Judá, retorne cada um do seu mau caminho. Então poderei perdoar-lhes sua iniquidade e seu pecado. Jeremias chamou então a quem? Baruque, filho de Nerias, que escreveu no rolo conforme o ditado de Jeremias. Estou lendo o 4 agora. A minha pergunta: Jeremias era analfabeto? Né? Mas o Isaías sabe escrever. Jeremias não sei, mas Isaías sabe. Tá? Isso é interessante. Agora, vai, por favor, dirigiu-me novamente a palavra Yahvé, né? E o que Yahvé disse? Pede um sinal. E Acaz diz: não tentarei Yahvé. Ótimo. Olha o respeito dele, mas Isaías diz: vocês estão apenas cansando meu Deus. Por isso dará o próprio Adonai para vós um sinal. Então agora quem vai dar o sinal é Deus. Não é mais, não está mais esperando o rei pedir, né? Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho e chamará o seu nome Imanuel. Coalhada e mel comerá até saber ele rejeitar o mal e escolher o bem. Pois, antes que saiba o menino rejeitar o mal e escolher o bem, será abandonado o solo que tu detestas da face dos seus 2 reis. Então, qual é o sinal? O sinal é o garoto, que nem nasceu ainda. Está na barriga da moça. Provavelmente é alguém que está lá, ou que eles conheçam, né? Não sei se é a rainha, não sei se é a própria mulher do Isaías, enfim. Ou talvez alguém que estivesse lá e ele diz: ó, né? A jovem está grávida. A tradição faz a ponte para Cristo, o texto do original é do... Porque fala do Emanuel, né? Sim. Do Emanuel. O nome será Emanuel. Mas qual é o problema? Não, porque no Novo Testamento não é citado, né? Mateus vai citar Isaías. Só que Mateus vai citar da Septuaginta. Correto? O texto grego. O texto grego da Septuaginta, qual é? O versículo 14, né? Diatutu doce filhos autos humin semeion, e do repartenos en gastri exei. Aí está no futuro. Kai exetai huioi, kai kalese stoono maltu Emanuel. Aí a alma do hebraico, porque no hebraico é a alma, traduzida por jovem, a jovem. A alma do hebraico é traduzida por partenos, na tradução grega, que significa a virgem, né? Em gastri exei, conceberá, kaitexetai, e dará à luz huion, um filho, um menino, né? Um filho. Kaikaleseis, aqui é plural, e chamarás Toonoma, ao tu, o nome dele, Emanuel, né? Emanuel. Então aí a Septuaginta, ela já faz uma mudança, é interessante isso.
Porque no hebraico está assim, a alma, a jovem. Não a virgem. Ela é virgem, normalmente porque é jovem, como é que se dizia antigamente? É casadoira? Lembra dessa frase? Eu não lembro agora se essa frase não é essa palavra. É a moça em idade de casar. Ou seja, o sinal que Deus ia dar é naquela época deles ali. Vamos pensar assim, ó, eu sou o Isaías, eu estou aqui falando com o rei. Você é o rei, peguei para Cristo hoje, né? Você antes era um político, agora é o rei. Toda vez era um político e rei? Toda vez ali. um político e rei. Então, mas aí eu digo assim, olha, você pede um sinal. Aí você diz assim, ó, não vou tentar Javé não. Daí eu digo, tá bom. Então o próprio Adonai vai te dar um sinal. Imagine, né? Mais ou menos isso. A moça está grávida. A moça está grávida. Não sei se ele se referiria à mulher dele, ou à mulher do rei, ou a alguma moça que estivesse ali, que ele apontasse o dedo e dissesse, ó, a moça está grávida. E vai dar à luz um menino. Então ele está dando sinal ali, no momento. O termo alma, se bem que alma normalmente fosse virgem, não quer dizer virgem, quer dizer a jovem. É a jovem em idade de casar, ou a recém-casada também. A recém-casada. Né? Tanto que o tempo do hebraico, Mas aí entra a questão do nome, né? O Emmanuel, no hebraico, é Deus conosco. sim. Onde que está o interlinear? O hebraico interlinear. Eu errei aqui. Então, aqui o hebraico, Isaías 7,14 agora, né? Então vamos para o 14. Emmanuel quer dizer Deus está conosco, mas em que sentido? Nós estamos na apertura, estamos no aperto. Por quê? Somos ameaçados por Arã e Efraim. Eles invadem a nossa terra, porque eles querem destronar o rei. Mas Emmanuel, Deus está conosco. Não é um nome, é uma expressão. É uma expressão, mas se torna o nome da criança. Porque normalmente os textos proféticos também trazem o gesto profético. Dar o nome ao filho, fazer um buraco na parede, dormir de um lado só, essas coisas, né? São sinais proféticos. E o sinal é coalhada e mel. Podia comer outra coisa da criança. Não Se alimentará de coalhada. Então, vou chegar lá. Só um segundinho, só para eu falar dos tempos verbais, mas eu vou chegar lá, tudo bem? Então, a moça lhes dará um sinal, Yahvé, parará, Ha'alma, a jovem. O verbo conceber está no perfeito. Então, no perfeito no hebraico, o perfeito no hebraico indica uma ação completa, uma ação concluída. Não é a jovem conceberá, a jovem concebeu. Uma boa tradução para a jovem concebeu é a jovem está grávida. Então o profeta está dizendo, olha o sinal de Yahvé, a jovem está grávida. Deixa ele vira de lado, pronto. A jovem está grávida e dará à luz. Yoledet. E dará à luz um filho. Né? E depois chamará. Então esse é o sinal. A Septuaginta já traduziu isso para o futuro. Cadê a Septuaginta aqui? Falta a Vulgata aqui, eu vou baixar a Vulgata aqui. Mas a Septuaginta diz, por isso dará o Senhor mesmo para vós um sinal. Eis que a Virgem, então,
Alma agora é sinônimo de virgem. É traduzida por virgem. Conceberá e dará à luz um filho. Chamará o nome dele Emanuel. Né? Então, de Alma se torna partenos. Em hebraico, Betulá seria virgem. Betulá. Aqui ela já está grávida. Está grávida. Que aqui na minha também está grávida. É a Tebe, né? É. Então, ela está grávida. A Bíblia de Jerusalém, como que diz aqui? Versículo 14. Eis que a jovem concebeu e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel. A jovem concebeu, quer dizer, a jovem está grávida. Certo? Vamos fazer um intervalinho? Não tocou o sinal ainda. Mas existe uma ponte entre esse texto de Isaías e a Virgem Maria? Ou foi criada essa ponte? Ou o texto para a Virgem Maria é o outro? Não, é o seguinte. Não, é assim. Vamos pegar primeiro o texto hebraico. O texto hebraico diz que é a Alma. Alma pode ser virgem, se é uma moça em idade de casar. Se é uma noiva, enfim, tá? Mas pode ser também uma jovem recém-casada. Então, por exemplo, se entra uma moça na loja, a gente diz entrou uma moça na loja, a tônica não é sobre a virgindade dela. Sabe lá se ela é virgem ou não. Então, não vamos dizer entrou uma virgem na loja, entrou uma moça na loja. Tudo bem que moça, originalmente, seria a mulher virgem, né? Pronta para casar ou coisa assim. Mas entrou uma jovem na loja. Uma jovem. Não quer dizer se ela é virgem ou não. Entrou uma virgem na... É uma jovem. É Alma. Ela pode estar em idade de casar e naquela cultura judaica, normalmente, né, a moça em idade de se casar era virgem. Mas a ênfase está no fato de ela ser uma jovem. Agora, recém-casada pode não ser mais virgem, mas continua sendo Alma, quer dizer, continua sendo uma jovem. Nesse caso, ela não é virgem, ela é uma jovem que está grávida. Portanto, é recém-casada e está grávida. Após o intervalo, nós vamos tentar entender essa questão da ponte. A sua, ela vai ficar. A minha, ela vai ficar.